Olá, eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar e fazer testes, comparações. Então esse método que eu vou apresentar não é uma forma tradicional que se normalmente aborda o assunto. Mas para mim tenho visto muitos bons resultados com a experiência. E tem um texto interessante, traduzido pela Clélia Romano, no site astrologiahumana.com. Aí tem aqui o link, /natividadedidática.pdf, em que é uma interpretação de um mapa do ano de 858. Achei interessante que deu até uma descrição muito detalhada do pai e da mãe. Não tem muitos detalhes sobre quem foi o pai e a mãe, ou até mesmo do mapa, mas quem quiser vou deixar o link até na descrição. E usa-se até umas terminologias mais antigas, como o lugar do bom espírito, para a casa 11. Aqui eu vou mostrar uma abordagem bastante diferente. No caso, para dar uma introdução aqui, no site espaçoastrológico.com, aqui está o link. Ele é um texto bem longo que eu vou destacar uns trechos. É uma pesquisa do Michel Gauquelin, ela ficou bastante famosa. E além de falar, no caso dos planetas em relação às profissões, que você encontra mais, ele também faz uma pesquisa em relação à hereditariedade. Então aqui eles fizeram uma pesquisa que de 30 mil nascimentos demonstrou que os filhos nasceram nas mesmas condições cósmicas que prevaleciam quando os pais nasceram. Então Lua, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, no momento do nascimento dos filhos, esses corpos estão na mesma posição que ocupava no momento do nascimento dos pais. Isso são alguns corpos, né? Não são todos. Aí é que ele fala que eles vão se limitar a assinalar que tal efeito não ocorre se o nascimento não foi natural e que a correlação estatística diminui com a distância entre os planetas e a Terra. Aí fala que é muito marcado Vênus, Lua e Marte, tornando-se menos importante Júpiter e Saturno. E fala que, continua falando que é quase impossível detectar isso para planetas mais distantes, como Urano, Netuno e Plutão. Ele também não encontrou nenhuma correlação a respeito de Mercúrio. No caso aqui, nós temos os planetas diurnos e os noturnos. Vou usar os diurnos para o pai e os noturnos para a mãe. Na tradição, o lote do pai é usado Sol e Saturno, e se inverte dependendo se o nascimento é diurno ou noturno, quer dizer, se a pessoa nasceu de dia ou à noite, mas outros lotes podem ser usados pela tradição, que quando, no caso, Saturno está combusto, então alguns astrólogos aconselhavam a usar Sol e Júpiter, invertendo de acordo com a seita também. No caso, você vai dar ênfase ao Sol no nascimento de dia e Saturno na noite, no nascimento da noite. Aí, no caso, onde eu cheguei a ler isso foi num texto do Robert Hand. Aí ele se pergunta, né? Mas se Júpiter, como Saturno, estiverem combustos, se os dois estiverem combustos? Ele faz uma pergunta no texto. Esse foi um texto que tem no site astro.com que o Robert Hand fala sobre os lotes. Bom, na verdade, para mim, eu não me importo se eu vejo que está combusto ou não. Eu vejo os 4 pontos indicados por esse lote e qual a sua situação por grau e aspecto próximo a determinados planetas. É assim que eu avalio. Aí no caso aqui, parece ser estranho à primeira vista você colocar Marte para a mãe, né? O lote da mãe tradicional se usa a Lua e a Vênus. Aí no caso aqui, eu adicionei Marte. Você repara que os planetas noturnos e diurnos, eles também são usados isso em relação à triplicidade. Isso aqui são as triplicidades dos planetas. Você vê que os signos de fogo e ar, que são os mais, vamos dizer assim, positivos, eles ficam com Sol, Júpiter e Saturno e Júpiter, e colocaram Mercúrio no meio aqui, porque ele serve como um coringa, né? E para os planetas noturnos, eles que, no caso, que se dão melhor em signos de água e terra, são signos mais femininos. Eu falei aqui positivo, mas seriam signos mais masculinos. Agora que eu achei um termo melhor. Quer dizer, os planetas diurnos são mais masculinos e os noturnos são mais femininos. Por isso que
você de repente pode até tirar alguma coisa da psicologia, né, da masculinidade dos planetas, que vão mostrar qual a relação que nós temos com a energia masculina, e isso vai estar ligado a tudo que é masculino para a gente, e principalmente o pai. Diurno masculino e noturno feminino. Os femininos vamos estar usando aqui aqueles planetas femininos também. Vênus, Marte e Lua. Então, seguindo essa mesma estrutura aqui, usando esses planetas para o pai e esses planetas para a mãe, qual o slot que eu vou verificar? Aqui, como mostra a imagem a seguir, a fórmula do slot. No caso, para a mãe aqui, tradicionalmente se usa a Lua e Vênus. E também vou usar o lote de Lua com Marte. Você repara que a combinação, né? O Sol, ele se combina com Saturno e Júpiter. E aqui nesse slot, o lote do pai, o Sol se combinando uma vez com Júpiter e outra com Saturno, que são os planetas masculinos, e a Lua aqui se combinando com Vênus e Marte, que são os femininos. À primeira vista é estranho eu colocar Marte como mais feminino, né? Geralmente a gente entende como violência, agressão e tal, como masculino, mas na prática, assim como por seita, parece ser feminino. Curioso que na natureza existem muitas fêmeas que têm mais instinto de caça do que o macho. Então, como exemplo aqui, eu vou usar o mapa da filha do Kurt Cobain, que foi o músico líder do Nirvana. O lote principal que usam tradicionalmente, geralmente eu vejo esse lote e depois eu verifico os outros. Por ser um mapa diurno, ele vai ser usado o Sol como destaque. E aqui, ao lado, você pode ver aqui, ó, pai, SO, é porque o Sol está em destaque. Então, como ela nasceu de dia, o Sol está acima do horizonte. Então seria esse lote aqui o principal, que está 2 de peixe. E o outro lote é o lote que tem a mesma propriedade do pai, só tem que ele é focado em Saturno. SA é Saturno. Aqui, triunfo, é o lote baseado em Sol e Júpiter. No caso aqui, o D se dá ênfase no Sol e o N a Júpiter. Isso no caso do pai. Na mãe, aqui do lado está esse VE, que significa Vênus, e LU, que significa Lua. A mesma coisa aqui. E aqui, esse aqui, sensual M, é porque esse aqui é um lote usado para verificar a atração sexual em um relacionamento para a mulher. Então, botei sensual aqui e M quer dizer mulher. M nos dois. Esse G aqui é porque esse daqui é o que é usado tradicionalmente. Esse G aqui, tudo que tem G aqui é relação a grego, que os gregos foram os primeiros a trabalhar com esse tipo de coisa. Então esse G, tradicionalmente só se usa esse lote, e eu coloco aqui o outro polo do lote. Então esse aqui é o principal e esse aqui é o secundário. Aqui eu não distingo aqui quem é Vênus, quem é a Lua e quem é Marte. Aqui, se você for reparar, aqui em cima tem esse sensual H, que é a mesma história, só tem que aqui para o homem é Sol e Vênus, mas que não vem ao caso aqui. Eu só estou mostrando aqui que esse H aqui é de homem e G é porque era esse lote que era usado. No caso aqui, o destaque é o Sol e depois é a Vênus, e aqui é Vênus depois o Sol. Aqui é a mesma coisa, o destaque aqui é a Lua e Marte, e aqui esse de baixo o destaque é Marte e depois é a Lua. Então aqui nós vamos pegar aqui o lote principal, que está a 2 de peixe, e esse outro aqui está 25 de peixe. É interessante ver o lote, o grau que está. Isso não significa sempre que o planeta do pai vai estar aqui. Nesse caso aconteceu. Você vê que o lote principal, que está a 2 de peixe, está em conjunção ao lote do pai, e o outro lote está em conjunção a Vênus do pai. Então, mas não é sempre. O que você vê? Você vê a posição do lote, se ele está junto com benéficos ou maléficos, e qual é a natureza deles. Se eles estão aflitos no caso, a pessoa que tem um relacionamento mais problemático com o pai e a mãe, ela teria um envolvimento maior desses pontos
em aspectos, em quadraturas, oposições, ou estando no mesmo signo que o lote, no caso, ausência ou problemas com aquele pai, né? Que tem uma ligação de Marte com Marte ou Saturno. Não tem como nós sabermos se aquele lote o pai vai ter algum planeta naquela posição ou não. Mas podemos saber qual é a dinâmica do pai. Por exemplo, você pode ter esse lote aspectado com, no caso aqui, ela tem o lote do pai, que esse daqui, que é baseado em Sol e Júpiter, a 6 de Libra. 6 de Libra está aqui e está em sextil com Mercúrio. E o pai dela ele trabalhava com música, muito mercuriano. Então, muitas vezes a gente vai ver essa relação de aspecto mostrando a característica do pai, através daquilo. Só com o mapa do filho não tem como você saber se determinados planetas estavam lá. Tem como você dizer, a partir do mapa do filho, as características gerais dos pais. E no caso aqui, você vê que o pai para ela, apesar de ter sido benéfico, né? No caso de ter deixado ela milionária, ele está no mesmo signo que Saturno e tem conjunção com Vênus. Tem uma conjunção mais próxima com Vênus, foi o que trouxe mais benefícios, só tem que ela sempre sente aquela falta do pai, porque o pai morreu quando ela tinha 1 ano e pouco. O pai morreu muito rápido. Então, em entrevistas, ela reclama muito. Ele se suicidou. Ela reclama muito no caso dele ter negado a ter se suicidado, né? Que no caso ela não teve a presença dele e tal. Quer dizer, aqui você vê as duas coisas. Tanto uma coisa boa, porque Vênus está exaltada em angular, como ruim. Foi meio rápido, né? Então aqui, outro lote aqui interessante é esse do Triunfo aqui, que está a 21 de Leão. 21 de Leão tem conjunção com o Sol. O Sol está domiciliado, é muito forte, mas está cadente. Lembra um pouco essa história do pai ter sido uma pessoa que tinha muita presença, ter uma certa importância, mas que para a nativa teve uma curta duração, né? Você vê umas características de pai para filho. Olha aqui como está o lote da fortuna dela, a 11 de Touro. E o dele está 11 de Touro. Na internet, até no SolarFire, é bom você tentar, que tem 2 versões do mapa do Kurt Cobain. Essa aqui de 1938 é a certa. Anos atrás saiu uma que estava outro horário aqui, e o horário não condizia, não batia tão bem quanto esse aqui está batendo. Você vê que a filha tem o mesmo ascendente que o pai, diversos traços assim, e geralmente quando eles têm uma relação boa, eles vão ter benéficos, principalmente envolvendo os pontos importantes. No caso do filho também, aspectando esses lotes dos pais. Então basicamente é isso. Nós vemos esses 4 pontos do mapa e como eles estão se relacionando com o mapa. Se ele tem uma relação ruim ou muitos contatos com maléficos, você verifica se há discórdia ou concórdia entre o nativo e o pai. É até interessante você dar uma olhada, por exemplo, em mapas que a pessoa foi abandonada, como o do Charlie Manson. Ele tem vários problemas com a mãe e tem muitas ligações com Saturno e Marte. Então, aqui, mapa do Kurt Cobain e da mãe. A mãe é a Courtney Love. Você vê aqui, se nós formos pegarmos o lote tradicional da mãe, no mapa dela, aqui a mãe dela tem o Sol e a Lua em Câncer. Ela é muito canceriana e ela também tem uma certa força em Marte, porque o Marte está em conjunção ao regente do ascendente. Isso faz com que ela se torne bastante marciana, apesar de não estar num aspecto tão próximo assim. Quem está um aspecto mais próximo aqui é Vênus, com ascendente. Não está no aspecto tão próximo desse trígono, mas como eles estão em conjunção, une todos esses significadores com força, né? E a parte da fortuna dela está a 1 de Escorpião. Também outro sinal de, como é regido por Marte,
de uma característica marciana forte da mãe. Se você for dar uma olhada quem ativa esse lote aqui do Kurt Cobain, da Courtney Love, é o Marte dele. Você vê que como os dois mapas eles estão no horário bom em relação à precisão. Você vê que ele tem a Lua 13 de Câncer, e ela tem também um luminar lá em Câncer. Em termos de relacionamento, é importante os lotes, ou melhor, a parte da fortuna e os luminares tendo uma boa relação ou contato entre eles. Mas aqui, há o mapa da menina aqui. O lote principal, como ela nasceu de dia, seria o ligado a Vênus, até o 23 de Áries. Quer dizer, bate com as características marcianas da mãe. E esse lote tem conjunção com a Lua. Então, a gente pode atribuir características lunares arianas à mãe. E, de fato, ela é extremamente lunar. E nós vemos que Marte também está muito forte. Tem um outro lote aqui, a 4 de Aquário. 4 de Aquário, você vê aqui como ele está fazendo um aspecto bem próximo ao Mercúrio da mãe. Isso quer dizer que ela também tem qualidades mercurianas. Ela também foi cantora e tudo. Mas não temos como saber se, por exemplo, se o planeta aqui estava em Aquário. Mas se você for dar uma olhada no mapa da mãe aqui, ela tem o Mercúrio em Leão. Você vê a ligação entre as coisas. Lá tem Aquário, ela tem o Mercúrio em Leão e a filha também tem. Eles têm o Mercúrio em conjunção. E aqui, nesse lote relacionado a Vênus e Marte, você vê que o lote que dá importância a Marte está a 22 de Câncer. E o outro está a 5 de Escorpião. Você lembra que a parte da fortuna dela estava 1 de Escorpião e ela tinha 2 planetas em Câncer? Você vê a importância do lote relacionar a Lua com Marte. Isso em todos os mapas que você encontrar, você vai ver a força desses 4 lotes para mostrar as características dos pais, como o filho se relacionava. Então aqui está a 23 de Câncer e o lote dela está a 22 de Câncer. 5 de Escorpião e o lote a parte da fortuna dela está a 1 de Escorpião. Quer dizer, faz aspecto, até fazer uma quadratura aqui com esse Mercúrio e um trígono aqui com Saturno. Esse trígono próximo com Saturno aqui não costuma ser bom. Costuma ser algum problema relacionado à mãe. Tem esse outro mapa aqui, que no caso aqui, vou começar pelo lote do pai. O lote do pai baseado no Sol está 19 de Touro. Mas como esse mapa é noturno, eu veria o de baixo aqui que dá ênfase a Saturno. Está a 10 de Peixe. Então 10 de Peixe e 19 de Touro. Aí eu vou aqui no mapa, eu vejo que a 10 de Peixe está Júpiter, que também faz aspecto com a Lua. Quer dizer, uma característica jupiteriana e lunar, forte no pai. E 19 de Touro. Está aqui. Está fazendo um trígono aqui com a parte da fortuna e com Saturno. Então, teria uma ligação também com Saturno. Então, vamos firmar aqui, relembrar aqui. 10 de Peixes e 19 de Touro. 19 de Touro, aqui é o mapa do pai. Aqui, quem está a 19 de Touro? É a Lua do pai. Então, a gente não tinha relacionado o pai tendo uma característica forte lunar e saturnina. Aqui está na casa 1, tanto a Lua quanto Saturno. E Peixe, 10 de Peixe. Os 10 de Peixe, ele tem Marte em Peixe. E essa característica, no caso jupiteriana, né, estaria fazendo uma quadratura aqui com esse Júpiter. E Júpiter aqui, no caso dele, é forte, né? Ele está na casa 2, apesar dele estar em detrimento. Mas a questão de detrimento e queda, você pode verificar em vários mapas de pessoas extremamente ricas, elas tinham Júpiter em detrimento, e geralmente em detrimento aqui, em Virgem ou Gêmeos.
Isso mostra que o planeta ele está funcionando não da sua forma mais natural possível, mas de uma forma diferenciada, que não é comum você notar isso nas pessoas. E ele tinha uma característica muito despojada. Chamava atenção e era muito engraçada a característica do dono desse mapa, de despojamento. E de também a ligação com espiritualidade e tal. Então tem, de certa forma, uma força esse Júpiter. Seria menos evidente se esse Júpiter tivesse cadente. Aí é um problema maior para o Júpiter. Aqui, o outro ponto do mapa dele, do nativo aqui, é o 19 de Câncer. De novo, mostrando uma característica saturnina para o pai. E lunar, ao mesmo tempo. E 11 de Capricórnio aqui. Então vamos voltar no mapa do pai. 19 de Câncer e 11 de Capricórnio. Ó, 11 de Capricórnio. Ele está fazendo uma oposição a Mercúrio, do pai, e Vênus, dois planetas. Você vê que 11 de Capricórnio é um ponto muito importante. 19 de Câncer também está aqui. Ele tem dois planetas no signo de Câncer. Então é muito forte a característica lunar no pai. Agora no caso da mãe. A mãe aqui tem o lote principal dela, que seria o da Lua, que é 25 de Capricórnio. E a gente vai ver aqui 4 de Câncer no mapa da mãe. 25 de Capricórnio, está em conjunção ao Mercúrio dela. E ela é muito saturnina, né? Ela tem dois planetas no signo de Saturno e o Sol em Saturno, em um signo regido por Saturno. E também tem Saturno angular. Quer dizer, é bem forte a influência de Saturno. E Marte também, porque o Marte dela tem a exaltação e a Lua no signo regido por Marte, que é Áries. Então vamos relembrar o gelote do filho. Aqui, 25 de Capricórnio e 4 de Câncer. 25 de Capricórnio está no mesmo lugar que a parte da fortuna dele. E 4 de Câncer está no mesmo lugar que o signo de Saturno. Se bem que aqui o 4, apesar de ele estar no mesmo lugar, ele está numa certa distância de Saturno. Mas se ligam as coisas. Mas você vê que esse 4 aqui está mais próximo ao trígono de Júpiter do que com uma conjunção com Saturno. Quando tem Saturno, ou melhor, quando tem Júpiter ou Vênus para ajudar essa relação com um maléfico, ajuda a quebrar esse tipo de problema. Então aqui também tem 1 de Capricórnio aqui, vai estar fazendo quadratura com a Lua da mãe, e aqui também está no signo aqui da parte da fortuna e não está em um aspecto com Saturno, por grau. E 29 de Câncer. Então vamos ver o mapa da mãe. 29 de Câncer e 1 de Capricórnio. Como estão esses graus? Aqui também esse 29 de Câncer aqui, ele está fazendo um trígono com Marte aqui. Quer dizer, tem uma ligação com o maléfico e ele vai se comportar como o maléfico né? Como ele está em domicílio. Então, 29 de Câncer e 1 de Capricórnio. 1 de Capricórnio aqui, a gente já falou da mãe tendo bastante Capricórnio e Câncer. E tendo um Marte forte, né? Aqui, a Lua da mãe está na casa 7 do filho. Isso é outra característica de hereditariedade. E a Vênus do filho está em conjunção ao meio do céu da mãe. Também isso é comum. É bom quando está a Lua ou Vênus, esses planetas assim. Ou quando é a Lua na casa 7. Porque a casa 7 é uma casa que ela se opõe ao ascendente. Então planetas muito masculinos são mais problemáticos. Por exemplo, se você se relaciona com uma pessoa que tem Sol, Marte ou Júpiter. Júpiter é menos pior do que Sol e Marte. Na casa 7 é mais complicado o relacionamento. Já com planetas femininos é melhor. Isso até ajuda um pouco em termos de retificação de mapa, né? Uma correção de horário pela posição do meio do céu ou do ascendente com o lote do pai ou do filho. Então é isso aí. Isso que eu queria mostrar e vocês podem verificar aí no mapa de vocês como é extremamente funcional essa técnica. Valeu então.